Alô, galera, começando mais um De Letra, o programa de número 164, num final de semana, né? Hoje estamos aqui no dia 11 de outubro, um final de semana que tem apenas o jogo do Curitiba. O Curitiba está com chances matemáticas, já ligou o cortador de grama do Ricardo, né? O cortador de grama do Ricardo, ele liga rápido, né? Ele espera a gente chegar aqui para começar. Mas a gente tem apenas o jogo do Curitiba, o Curitiba já tem chances remotíssimas de acesso. E durante o programa da semana passada, a gente entrou rapidamente no assunto que a gente aproveitou, né, o fato de termos só um jogo e tal. A gente vai falar sobre o jogo na loteria, mas quando a gente falou sobre, né, momentos de virada, né, pontos chave na história do futebol paranaense, eu puxei alguns, não fui lá para trás. Fui para trás, mas não cheguei lá no início, até porque daí a gente tem que colocar a fundação dos clubes, chegada do futebol ao Estado, aquela coisa toda. Mas, assim, de momentos em que o nosso futebol ou mudou de patamar, ou teve fatos que transformaram a sequência do nosso esporte, e a gente vai falar um pouco sobre eles aqui no nosso De Letra, em nome da Pão Nino e em nome da KTO. Lembrando que você tem a KTO hoje, hein? A KTO hoje, do meio-dia às duas, meio-dia às duas, você acessa kto.com e se você já é inscrito, você ganha uma aposta grátis de R$5 que pode acabar, se você tiver muita sorte, virando uma aposta de R$5.000. Detalhe importante, se você ainda não se cadastrou, pode se cadastrar agora com o meu glorioso QR Code que estará ao lado do João hoje. Olha aí, João. João, vai para a tua direita. Para a tua direita, para a tua direita. Tá aqui o QR Code para você apontar a câmera do seu telefone ou o código, que é fácil. Christian, na hora de você fazer a sua inscrição, vai aparecer uma entrada de código, é esse código aqui, Christian, que você tem 20% de crédito extra no seu primeiro depósito. Depositou 50, vai ganhar 100. Depositou 100, vai ganhar 120 de crédito. KTO.com, e não esqueça da KTO. Se você entrar agora, se credenciar, você ainda vai ter direito à KTO, mas não esqueça do código Christian, afinal a gente quer que eles renovem o contrato com a gente no final de 6 meses. Eu vou voltar com o QR Code daqui a pouco, para o João não enlouquecer aqui, ficar com lumbago. O João vai ficar, mas o João, para vocês terem uma ideia, o João que é o grande garoto propaganda, né? O grande personagem, né, desse nosso como é que eu vou dizer, né? Nosso podcast, do nosso programa, porque ele é um cara que tem o programa na cabeça. Ele tem o podcast na cabeça. Eu só não consigo mostrar uma foto aqui. Eu só vou contar para vocês isso. Eu não sei como coloco uma foto. Eu vou ter que abrir, compartilhar a tela para mostrar para vocês, porque a coisa é meio complexa aqui para o tio. Mas agora sim, vamos compartilhar a tela e para mostrar para vocês como o nosso querido... Oh, meu Deus do céu, aqui. Como o nosso João, ele é... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pô, eu quero essa foto em KTO. Olha aí o João, aí, o garoto propaganda. Cara de mal. Não é fácil, não. Olha aí. KTO na cabeça, né? Tá aí sem o nosso João. Né? Sem risadinha. O negócio é sem sério. Risadinha. É brabo. E... KTO, manda uma toquinha dessa para mim aí, por favor. Mas, gente, puxando então pela memória, puxando pelo nosso histórico, assim, eu acho que o primeiro ponto, lógico que teve outros, né? Por exemplo, o Caju foi para a seleção brasileira um pouco antes disso, o Rei tinha ido para a seleção brasileira um pouco antes disso, o Patesco jogou Copa do Mundo, então tem personagens, tem a fundação dos clubes, tem a fusão do América com o Internacional,
o primeiro Atletiba. Tudo isso faz parte da história. Mas eu acho que um marco fundamental do futebol paranaense é o Furacão de 49, né, Bola? Com certeza, né? Esse tanto que virou apelido que dura até hoje, né? O apelido do Furacão. E foi uma máquina, né? Mesmo, né? Aquele time do Atlético era imbatível, né? Passava ele por só não cima foi. de todo mundo. Ele só não foi campeão invicto porque ele largou depois de ter ganho o campeonato com antecedência, mas é uma história. Essa é, assim, e quando a gente fala, a gente gosta muito de falar de história do esporte aqui, Ricardo. Esse é e o Bório lembrou muito bem, né? Esse é um momento da história do Atlético que tornou perene, né? Porque foi o que o Boro falou, né? Foi o time que deu o apelido que até hoje o Atlético é conhecido. Eu diria que o Atlético nacionalmente é mais conhecido como Furacão do que como Atlético. Perfeito. Justamente porque tem tanto Atlético por aí que ninguém chama. Aqui é o Atlético Paranaense, mas normalmente fala o Furacão. Então, nós estamos falando aí de quase 80 anos desse apelido que pegou e transformou, acho que a história do Atlético, até pelo título, mas também pelo que ele carrega até hoje nessa questão do apelido, que eu acho que foi o que mais... Porque assim, a gente teve lá, 2008, o Atlético bateu aquele recorde das 11 vitórias, agora recentemente foi campeão invicto, ano passado. Então, assim, o recorde em si ele foi ultrapassado, mas a importância daquele time para a história do clube não tem como apagar. Não, mesmo quando o Atlético ganha títulos, né, como os da Sul-Americana, o próprio brasileiro e a Copa do Brasil, e talvez eu acho que até na Copa do Brasil isso foi mais usado, foi a história, né? Olha, um furacão varreu o futebol brasileiro e tal. Quer dizer, não adianta, é uma história que fica para sempre, por isso que é marcante para o nosso futebol. O Curitiba também ganhou um apelido um pouco antes, de uma maneira, digamos, um pouco mais tensa, né? Porque era para ser um insulto, acabou virando apelido. Mas isso que o Ricardo falou. Pois é. O Atlético, como a gente aqui chama de Atlético, né, João? Mas fora, em tese, é o Mineiro que tem essa vantagem de ser só Atlético. E aí o Furacão cabe bem. Facilita a vida da imprensa, como é que é? Do eixo do mal, né? Do eixo Rio-São Paulo ali, né? Inclusive o apelido que daí entra para uma conversa mais de design e tudo mais, mas que também foi colocado no novo escudo, né? Perfeito. O novo escudo ali, ele faz essa referência a um furacão. Aí tem toda aquela história também dos 4 ventos ali, representando cada uma das faixas e tudo mais. Então é um apelido que, além de entrar para a história do clube, também representa e carrega toda a imagem do Atlético Paranaense, né? E é isso que você falou. Nacionalmente falando, o Atlético é o mineiro. Todos os outros Atléticos você tem que chamar pelo nome e sobrenome. O Atlético Goianiense é o Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense é o Atlético Paranaense, e assim vai, né? Aí facilita tudo a vida. E assim, né? Cara, e a gente aqui, né, tem essa prerrogativa de chamar só de Atlético, e isso é tomado por toda a imprensa, né? Não é só por um lado ou por outro. Mas até os anos 90 ainda tinha aquela coisa de chamar de Atlético do Paraná, né? E daí era de doer. Mas um segundo marco que eu apontei aqui na pauta, Ricardo, é uma transformação, porque o Atlético ele surge, né, em 24, o Furacão aconteceu há 75 anos, e o Curitiba lutava ali por um predomínio no futebol paranaense, junto com o Atlético e junto com o Ferroviário, só que o Curitiba, de Arion Cornelsen até Evangelino Neves, ele talvez tenha sido o primeiro clube paranaense a se modernizar. Não modernizar como a gente pensa hoje, né, Ricardo? Mas um clube que ampliou estádio, que fez carnê naqueles anos 70 e que ganhou título de 58 até 79, o Curitiba praticamente atropelou, né? O Curitiba ele dominou muito o futebol paranaense nessa época, tanto é que até hoje o Curitiba é o maior campeão estadual, mesmo com o Atlético nos últimos anos ganhando bem mais títulos, mas o Curitiba está muito acima porque ele teve esse domínio local, né? A gente não pode dizer que nacionalmente demorou para os nossos times terem uma repercussão, até você falou de seleção e tudo mais, mas
demorou para a gente sair do nosso cantinho aqui e ganhar espaço. Mas dentro do território que tinha esse domínio, o Curitiba ele soube fazer com competência da época, que você falou, não pode comparar com agora, mas você pensar nos anos 50, 60, 70, trazer torcedor, aumentar estádio, modernizar a situação, pensar em trazer jogador de fora, que até o Atlético fez isso depois com o Bellini. Isso era algo muito inovador, e que foi o Curitiba que buscou primeiro, acabou refletindo no campo, só que infelizmente, aí puxando para agora, o Curitiba parou um pouco no tempo e está agora tentando com o SAF se modernizar. Mas o Curitiba foi quem deu o salto primeiro para se tornar famoso, digamos assim, nacionalmente, e acabou dando certo. Tanto que o Couto Pereira até hoje é referência de estádio. Vamos pegar como exemplo. Os jogadores do Grêmio vieram jogar Libertadores aqui, todos elogiaram o estilo do estádio, que não tem estrutura, digamos, de facilidade para trabalho, mas para a torcida é o típico estádio que o torcedor realmente gosta de ver jogo. E isso foi construído não é um estádio há muito FIFA, tempo. Né? Não, assim, a gente teve até o próprio internamento do clube, eles falam, é difícil a gente fazer a logística de zona mista, de fazer as entrevistas, porque você tem que atravessar o gramado, você não tem um acesso direto como são nos estádios modernizados. Mas espera aí, isso aí foi feito 50 anos atrás, 60 anos atrás, ninguém imaginava que ia chegar nesse ponto que está hoje, mas para o torcedor ver jogo, ele é melhor que muito estádio aí que era moderno, por exemplo, o estádio Atlético Mineiro, que tem ponto cego e foi inaugurado agora em 2023. Então, a gente não precisa ir muito longe ali para ter um exemplo. Mas acho que o Curitiba ele teve esse crescimento estrutural, só que infelizmente ele não conseguiu acompanhar no campo algo que ele teve ali, digamos, até os anos 90. Depois ele ficou parado e travou. E aí, João, até fui fazer ali a conta, né, de 56 a 79, né, quando você tem, primeiro, o Arion Cornelsen, que não pode ser esquecido, né, o Arion, ele foi um cara fundamental na história do Curitiba, e a gente tem muito olhar para o Evangelino por causa dos títulos, mas se não fosse o Arion, talvez nada disso tivesse acontecido, principalmente em relação ao estádio. São 14 títulos estaduais entre 56 e 79. Quer dizer, de 24 anos, o Curitiba ganhou 14 títulos paranaenses. Nesse período, o Atlético, por exemplo, ganhou 2. Né? O Ferroviário, acho que, se não me engano, ganhou 2. O Água Verde ganhou 2. Sabe? Então, é um domínio muito pesado do futebol paranaense. E a gente hoje tem o quê? O Curitiba tem o quê? 18 títulos a mais que o Atlético? Acho que é isso, né? 17 ou 18. O Ricardo está pesquisando aqui. 4 paranaenses, se não me engano. Olha lá, nossa, isso foi tudo você digitando, Ricardo? Vai quebrar o teclado aí, pô. Mas possivelmente a distância foi quase ela toda feita aí nesses anos. Sim. Aproveitou esse momento ali da história e teve esse crescimento. E aí, pontuando exatamente como o Ricardo falou, naquela época o Curitiba se modernizou para a época, né, trouxe o que tinha para a época e conseguiu aproveitar. Hoje, o momento é do Atlético Paranaense. Então, de 20 anos para cá, quem tem mostrado mais domínio, quem tem criado mais repertório no âmbito estadual é o Atlético Paranaense. Está aproveitando bem essa etapa. E fazendo aqui, João, fazendo a conta, a diferença é de 11 títulos, de 39 a 28. A minha internet travou aqui, por isso que eu não consegui trazer antes, mas a gente fala de domínio, né? Me chamou a atenção que o Atlético tem tantos títulos nos últimos anos, mas no século ele ganhou só 2 paranaenses a mais que o Coxa. Pois é. O Atlético, eu já vou chegar nele, mas, Bório, esse ponto, né, e aí tem aquela história, né? O Curitiba foi quem primeiro entrou em Campeonato Brasileiro, o Curitiba entrou em Torneio do Povo, né? O Curitiba tinha as excursões. Digamos assim que o Curitiba entrou ele virou um time nacional, no final das contas, antes ou de forma mais efetiva do que os seus rivais, né? Porque até o primeiro Robertão quem disputou foi o Atlético, mas o Curitiba se estabilizou como esse referencial de futebol paranaense por um bom tempo, né? E aquela coisa, né? Como você citou o Arion Cornelsen e o Evangelino, a gente vê que a figura de um presidente forte fez toda a diferença no Curitiba, né?
Isso aí levou o time a outro patamar. É gente que tinha uma visão da coisa diferente e que investiu no clube, né? A história dos carnês lá para construir o Cori gigante para sair de Belfort Duarte para virar Couto Pereira, né? Para construir terceiro anel, né? Para construir, né? O Couto Pereira ele sai ali nos anos 50 de um estádio acanhadíssimo para ser um dos principais estádios do Brasil. E aí, como o Ricardo lembrou, no final das contas até hoje, né? Porque a seleção acabou vindo jogar no Couto Pereira. Ali, eu coloco como um ponto seguinte, porque eu acho que é uma mudança até de jeito, Bório, de se lidar com o futebol. É aquela arrancada do Pinheiros, nos anos 80 ali. Desde quando o Pinheiros sai da segunda divisão, né, que o Pinheiros chega a ser rebaixado, e aí vai ser campeão com o Borba em 84. E aí, o bacana dessa história é que é uma formação de um time campeão praticamente inteiro feito dentro de casa, né? Aí reflete bem a questão do investimento na base, né? Uma coisa que depois foi herdada pelo Paraná Clube, né? Depois da fusão com Pinheiros e Colorado, que se manteve por muito tempo, né? O Paraná tinha também uma fama de revelador de jogadores por causa do investimento nas categorias de base. E assim, uma pena que o Pinheiros, você olhar pela história aí, tem vida curta, né? O Pinheiros teve uma vida curta, né? Porque logo que começou a ganhar título, que ganhou o título, aí começava a dar uma despontada. Vamos, 4 anos depois fazer uma fusão. Título, vamos fazer uma fusão. O Pinheiros de 84 é o Pinheiros do Robertson, o Pinheiros do Serginho, o Pinheiros já tinha Sérgio Luiz, que vai se afirmar em 87, né? Uma série de jogadores, Ademir Alcântara, uma série de jogadores, Marinho. O Marinho era veterano, mas o resto aí é tudo formado na base do Pinheiros. E essa base do Pinheiros, João, ela vai ser a base do Paraná nos primeiros anos, né? Sim, e que vai sustentar e que vai ajudar o clube a ganhar toda essa força e fama que teve ali no início da sua trajetória. O Pinheiros, ele na verdade, ele praticamente montou a base do futebol paranaense naqueles anos seguintes, né? Porque todo mundo que jogou no Pinheiros depois foi passar por Curitiba, por Atlético, no próprio Paraná, é claro, mas que se formou ali. Ricardo, é óbvio que os títulos brasileiros, eles são marcas, né? Sim. O título do Curitiba em 85, o título do Atlético em 2001. Aí eu acho que a gente não precisa nem se debruçar muito sobre eles, né? Porque são eventos que já se autoexplicam. Antes de perguntar para o Ricardo, eu vou falar da Pão Nino. 60 anos de uma empresa tipicamente curitibana e 100% curitibana. Pão Nino tem a maior e melhor gama de produtos para você, como eu já brinquei com o Bório, né? Desde o pão doce ao pão sem açúcar. Então, para qualquer tipo de dieta que você estiver tendo, desde a dieta que você está mais tranquilo, você está em forma, pode comer um pãozinho doce, até aquela dieta de restrição de calorias, que daí você come o pão rosa até, né? Que hoje é o pão rosa, o pão sem glúten e sem açúcar, ele é o pão rosa, com a embalagem toda rosa. Pão Nino que ajuda cada vez mais o esporte local, tanto no tênis, tanto nas lutas e também no futebol, e também aqui com o nosso canal. Lembrando, então, Pão Nino, o pão de todas as torcidas. Mas, Ricardo, a gente saiu de um período do Coritiba, né, que tem ali 85, por mais que 85 tenha sido o maior título da história do clube, é quase um espasmo naquele período, porque o Coritiba vinha meio que na inércia da era Evangelino. Mas vem aí um Paraná Clube formado em 89, final de 89, que de 91 a 97, ele passa o carro no futebol brasileiro, Ricardo. Paranaense e brasileiro, né?
Porque além de ele ganhar os títulos paranaenses, ter o pentacampeonato, durante 3 temporadas ele foi o único time do estado na primeira divisão do Brasileirão, né? 93, 94, 95. Aí em 95 a dupla Atletiba consegue subir. Aliás, saudades quando tínhamos os 3 na primeira divisão, né? Acho que nunca mais, né? Isso é um outro capítulo. Agora, eu estava até olhando aqui... É um bom assunto, hein? É um bom assunto para a gente tratar, hein? Olhando aqui, né? Pegando até o período do Pinheiros, que em 5 anos seguidos foi campeão ou vice, você pegando de 84 a 2002, já juntando o Paraná Clube, só em 5 anos esse clube, no caso, não chegou à final do campeonato. Isso é muito relevante, ainda mais pensando que o Paraná tinha sido criado em dezembro de 89 e menos de 2 anos depois já estava conquistando o primeiro título, que era o Campeonato Paranaense de 91. E ali que mudou um pouco, claro, não vamos dizer a história de uma forma geral, mas ali mudou muito a rivalidade, porque o Atlético estava numa situação mais complicada, embora tenha sido campeão da Série B em 95, mas os torcedores do Coritiba daquela época enxergavam o Paraná como um rival muito maior do que o Atlético. E muito por conta das finais que tiveram Coritiba e Paraná, no próprio Couto, com o Paraná sendo campeão. Infelizmente, para o Paraná, ele não conseguiu manter esse domínio, teve aquele ato de 97 até 2006 de um título estadual, foi vice-campeão em 2007, no ano que foi para a Libertadores, e de lá para cá nunca mais chegou numa decisão. Então ele parece que acumulou num curto período aquilo que ele poderia fazer por mais tempo, e aí, claro, né, hoje o Paraná está nessa situação de total reinício, pelo menos subiu para a primeira divisão novamente. Agora caiu, o teu celular ficou agora tua barriga. Aí. É que nem o Paraná, só caindo. Só caindo. Mas eu digo, é um monopólio que a gente teve só do Curitiba no hexacampeonato lá atrás, nos anos 70, e que nunca mais conseguiu, né? O Curitiba até foi tetracampeão entre 2010 e 2013, mas pentacampeonato último foi o Paraná e vai completar aí 30 anos. E um detalhe, né, Bório? O Ricardo ele já puxa algo que realmente, para mim, não tem como você não conectar. E estava aqui na minha lista também. Já nesse período de auge, o Paraná começou a tomar atitudes que o levaram à decadência, né? Porque o Paraná ele teve um auge espetacular e ele teve uma queda que as pessoas podem usar daí nesse termo. Esse termo ele não é só para o bom, né? O espetacular. Ele teve uma queda espetacular também, né? Do mesmo jeito que subiu que nem um foguete, caiu que nem uma rocha, né? sem paraquedas, né? Isso por causa de muita administração furada, né? Muita gente que só passou pelo Paraná Clube e se beneficiou o próprio bolso, né? Não quis saber do clube e está aí nessa situação aí, né? Sofrendo para vender a SAF, para tentar se reerguer. Hoje mesmo eu conheci um cara que aqui na praia ele perguntou: você é de Curitiba, você é Atlético ou Paraná? O Curitiba ou o Atlético? Eu falei, nenhum dos dois, Paraná Clube. Ele falou, o Paraná está na Série D? Eu falei, não, nem na Série D não está mais. Está na segunda, disputou a segunda divisão estadual. Ele falou, nossa, caiu tanto assim? Você vê como é que o pessoal nem lembra mais. Nem lembra mais. Nem lembra mais. Ô João, olhando para tudo que a gente já comentou aqui, e assim, aqui não é um juízo de valor para dizer se isso é certo ou se é errado, mas a ascensão de Mário Celso Petralha é talvez o grande ponto de virada da história do futebol paranaense? Eu acho que com certeza. O Mário Celso Petralha ele foi o primeiro a pensar em um clube de uma maneira que é uma empresa, né? Ele foi pioneiro na questão do naming rights também, na Arena da Baixada, então foi o primeiro a colocar o nome do estádio à venda. Foi o primeiro a pensar na questão de, ao invés de comprar um jogador com um nome maior, eu vou investir na categoria de base, eu vou investir em bons jogadores, e eu vou criar esses bons jogadores para depois vender.
É claro que agora, nesse finalzinho de gestão, ele começa a se perder um pouco mais, né? Então começa a ter alguns problemas, mas do início em 95 até agora, né, ele foi um dos caras que pegou o futebol paranaense e falou, gente, né, chegou pro Brasil e falou, galera, tem futebol aqui também, tá? Ele mostrou isso ganhando o Copa do Brasil, ganhando o Sul-Americano e ganhando títulos importantes com a Atlético. E aí a gente vai para uma série de fatos, e a gente chegou justamente nesse ponto, Ricardo, no programa passado, que para mim, nessa era toda Petralha, mais até do que o título brasileiro, não estou dizendo sobre glória, sabe? É mais sobre impacto no todo. Eu acho que nesse aspecto, o Atlético tem duas viradas de chave. A primeira virada de chave é aqueles dois vices, né, o vice do Brasileiro em 2004 e o vice da Libertadores em 2005, que é bom lembrar, o Atlético foi vice-campeão brasileiro nos pontos corridos, né, o que é um negócio muito sério. E, claro, ali 2018, 2022, né, entre o título da Sul-Americana e a final da Libertadores. Me parecem 2 pontos em que o Atlético subiu um degrau, né, muito claros, né? Ou mais degraus, né? Eu não, assim, eu penso, se você pegar aquele ciclo 2001, 2004, 2005, o Atlético era para ser uma potência, até porque, tirando o próprio Santos, naquele período ganhou 2 brasileiros, ninguém teve daquele período tanta hegemonia ficando tão próximo dos títulos. Só que o Atlético não soube aproveitar aquele momento na sequência. 2006 até foi semifinalista da Copa Sul-Americana, mas a Sul-Americana era um torneio muito escanteado, acho que era a 4ª edição que tinha brasileiros apenas, e depois foi voltar para a Libertadores só em 2014. Ele não soube aproveitar, inclusive teve um rebaixamento no meio do caminho. Sim. Depois, em 2018, mudou completamente a estrutura, porque daí ele ganhou Sul-Americana em 2018, Copa do Brasil em 2019, aí 2020, no ano da pandemia, até você consegue entender a situação que o Atlético, justamente tudo que o João falou, de buscar jogadores de base, de negociar, ali o mercado do futebol ficou um pouco tumultuado, o Atlético começou a aproveitar, mas em 2021 voltou a ser campeão da Sul-Americana, foi vice da Copa do Brasil, e aí em 2022 foi vice-campeão da Libertadores. E tá aí agora, tirando esse ano que tá brigando para não cair, o ano passado ele se manteve em briga para tentar pegar a Libertadores até o final. Então o Atlético parece que agora aprendeu a ficar entre o pelotão de cima da tabela, claro, exceção é esse ano. Lá atrás eu acho que o Atlético não conseguiu se manter. E aí entra muito no discurso do Petralha recente, que é que o Atlético bateu no teto. Mas eu acho que o teto do Atlético ainda é brigar por títulos, porque você não consegue ganhar 3 títulos de expressão e ser vice-campeão do maior campeonato do continente em um curto tempo, se tivesse batido no teto para 1 ano, para 2 anos. Acho que o Atlético ele pode se projetar para ter mais, e acho que essa virada de chave de 18 para cá tem muito mais impacto nacional e até para o clube do que lá atrás, quando foi campeão brasileiro em 2001, porque lá atrás era visto pelo que você falou. Era um torneio que passava um 8 para a segunda fase, foi uma final contra o São Caetano, tinham o pessoal de fora, entre aspas, o que desmerecer da conquista. Agora não tem, porque agora o Atlético tem muito menos dinheiro que muitos clubes maiores ali e está fazendo um serviço muito melhor. A preocupação fica, quando o Petralha deixar o Atlético vai conseguir se sustentar assim? Essa é a grande pergunta. E o bom de fazer um programa com tema é a gente não precisar falar da entrevista do Autuori, né? Essa é a grande vantagem. Agora, a gente... É só para a gente entender, né? Que a gente tem que perceber a diferença do ser e do estar, né? Isso. De forma longitudinal. Exatamente. Só completando também. O João, e o Curitiba, a gente fez vários programas já na série E Se, né? Que é o ser e o estar e da suposição do Autuori. Mas, e um dia, o Ricardo falou um dia num desses E Se, que o Curitiba, o Curitiba ganhando a Copa do Brasil de 2011, hoje o Curitiba estaria numa situação muito diferente, mas muito diferente. Obviamente não estaria, talvez, nem na segunda divisão. Você é partidário disso? Que o Curitiba perdeu o bonde da história ao perder aquelas 2 finais de Copa do Brasil? Eu acho que não, Cristian. Eu acho que eu vou na direção contrária. Seria importante, sim, mas eu não acredito que o clube teria administração para poder sustentar tudo isso que ganharia.
Eu acho que seria uma parte importante, teria uma premiação muito importante. Nacionalmente falando, seria lembrado, seria visto, mas ia ser uma ascensão ali que, cara, acho que duraria até 2016, 17 no máximo. Depois disso, o clube voltaria a estar no meio da tabela, a estar em outro momento. Talvez não estaria na segunda divisão, né? Como está agora. Mas eu não acredito que seria tipo um divisor de águas, né? Uma virada de chave ali na história recente. Antes de ouvir o Bório, Ricardo. Não, na verdade, eu não lembro exatamente quais foram todos os meus pontos de defesa, mas eu penso assim, se 2011 o Coritiba tivesse vencido a Copa do Brasil, seria coroar um time que fez uma campanha espetacular e certamente o Coritiba teria dinheiro para manter esse grupo para 2012 para disputar a Libertadores. Eu não vou dizer aqui que o Coritiba ia brigar por título de Libertadores, mas sim, voltaria para a Libertadores depois de quase 10 anos, teria um time para pelo menos passar para o mata-mata, e ok, Isso. E não teria o trauma de ser 2 vezes seguidas vice-campeão da Copa do Brasil. Aí, quando o Alex viria em 2012 para jogar em 2013, você teria um time um pouco melhor estruturado. Talvez, com o dinheiro do título de Copa do Brasil e de disputar a Libertadores, o Wilson não teria entrado naquela questão até da faixa dos jogadores reclamando de salário atrasado. Talvez as contas ficassem em dia, o Wilson Ribeiro tivesse sido reeleito em 2014, talvez, e aí seria uma outra história, porque a gente sabe que a gestão bacelar foi aonde começou a degringolar ainda mais a situação do Coritiba. Sim. Então eu acho que tem muito essa questão. E se tivesse sido campeão em 2012, que eu acho que o time era muito mais fraco que 2011, teria um outro agravante. Você teria o Alex para disputar a Libertadores em 2013. E aí teria um outro nível também que eu acho que ali poderia mudar a história do Coritiba nessa questão de entrar dinheiro de premiação. E um time em 2013 que não era ruim. Não, o time de 2013 era 2012. Exatamente. Bório, é engraçado você olhar, né? A lente de aumento no passado, ela dá alguns choques, né? Eu acho que esse caso do Coritiba é bem esse, né? É um choque de decepção, digamos assim, né? Pois é. E assim, será que o Coritiba, se fosse campeão mesmo da Copa do Brasil, iria conseguir manter todo aquele time, mesmo com a premiação? Será que não seria uma vitrine para os outros clubes virem buscar todos os jogadores que se destacaram no Coritiba? Mas aí que tá. Porque nem todos que se destacaram saíram. O Emerson zagueiro ficou, o Rafinha ficou, o Leandro... Mas não saíram porque o time não foi campeão, né? Mas aí que tá. O Davi, por exemplo, foi para a China. O Léo Gago foi para o Palmeiras. O Leandro Donizete foi para o Atlético Mineiro. O Palmeiras estava... E o Coritiba tinha recém-contratado o Everton Ribeiro. Pois é, o Everton Ribeiro que foi titular em 2012. Então, assim, aquele time do Coritiba reserva de 2011 acabou virando uma base de 2012. Então, o time de 2011 tinha elenco muito forte. Talvez você não fosse manter todos, mas talvez 1-2 peças ali que foram importantes seguiriam. Eu acho que é ali que entraria o ponto-chave, ou até mesmo o Coritiba poderia ir no mercado e buscar jogadores para jogar Libertadores. Você lembra o time de 2013, mais ou menos de cabeça, Ricardo? É Vanderlei, Vitor Ferraz... Leandro Almeida, Emerson, e o lateral esquerdo, no Campeonato Brasileiro, era o Diogo Barbosa. Não lembro quem foi antes. Vai vendo. O meio-campo era o William Farias, o outro volante... O Gil. Aí tinha era Rafinha, Alex, Everton Ribeiro e David. Não, Rafinha, Alex, Robinho, né? O Everton Ribeiro tinha saído para o Cruzeiro no começo. Entrou o Robinho, era reserva em 2012 e virou titular. Rafinha de um lado... passa de primeira fase de Libertadores. Passa. Tinha Júnior Urso também. Ainda mais hoje, né? Pois é. Mas olha, aí, se pegar esses caras e jogarem hoje, é capaz de melhor que muito time. É capaz de ganhar as 8 que o Coritiba precisa ganhar. Botinelli estava nesse time. Botinelli. Lincoln estava nesse time. O Botinelli não jogou, porque o Botinelli acho que fez 2 jogos pelo Coritiba e se machucou com fratura. O Gil fraturou ele no... Não, o Lincoln. O Lincoln quebrou a perna dele. O Lincoln deu um carrinho por trás nele no treino que acabou a carreira do Botinelli.
O Lincoln não jogou bem, quebrou a perna do Botinelli e depois meteu um processo no Curitiba aqui. E para completar, ainda trouxe o Bal e Johan. Isso que eu ia falar. Ai. Mas vamos para a parte 2 do programa. Eu vou até inverter aqui, porque o Ricardo, como o João é da nossa turma, bora, eu vou colocar aqui, porque daí o Ricardo, ele e o QR Code cabem. Vamos então, porque a hora... a hora... KTO é a plataforma de apostas mais segura do Brasil. E agora a campanha da KTO é Vamos Brincar na KTO. Aposta um pouquinho. Aproveita a KTO, bicho. Aproveita a KTO, que você pode ganhar uma aposta grátis de R$5. Faz um jogo, diverte, aposta com os amigos. Todo mundo vai apostar em tal jogo. Vamos ver quem ganha, sabe? Como se fosse a loteria esportiva. Não gasta um caminhão de dinheiro, não gaste o dinheiro que você não tem e não esqueça, aposta é só para maiores de 18 anos. Está aí o QR Code, o código Christian. Eu tenho já eu vou fazer até o seguinte, eu vou ver se eu consigo puxar aqui o novo para incluir aqui. Deixa eu só ver onde é que ele está. Que daí eu já mostro, porque aí agora com todas as informações, é mais completo agora o negócio. Aqui, muito bem. Tá, enquanto isso eu vou passando, mas não se esqueça, kto.com. E hoje, sexta-feira, dia 11 de outubro, até às 2 da tarde, tem a KTO para você apostar e ganhar uma aposta grátis ainda de R$5. QR Code está aí, e o meu código para primeiro crédito, né, para o primeiro depósito, é o código Christian. Você está vendo ele aí na sua tela a partir de agora. Gente, vamos lá então. E eu vou já fazer aqui a substituição. Prestem atenção. Sai um, entra outro. Taranã. Só que ficou muito grande. Daí não precisa tanto. Não precisa tanto. Volta esse aqui. Mas, esse é o recado. É tipo Jequiti, Tipo Jequiti. Voltou. Olha só, vamos lá. A loteria começa com jogos. Aqui tá tudo na ordem cronológica, a parte do futebol, tá, gente? Então, tá uma misturança toda. Mas o primeiro jogo do final de semana é Botafogo e Operário, que é sábado à noite, amanhã à noite. Ricardo? É lá em Ribeirão Preto, né? Lá em Ribeirão Preto. Eu vou gastar meu primeiro empate já. Caramba. Olha aí, Eu vou de Operário, João. Eu vou de Operário. Bório? Operário. Olha aí, estamos confiando, hein? O Operário tem 5% de chance de acesso, hein? Curitiba e Amazonas, o jogo que deve promover o retorno, enfim, de Aleph Manga. Bório? Curitiba e Amazonas. Vamos de coxa, né? Se não ganhar esse, daí não adianta mais, né? Eu vou de Curitiba, e do jeito que o futebol acho que o Curitiba vai ganhar com gol do Manga, viu, João Matheus? Também tô achando, hein? Gol do Manga. E eu acho que o Jorginho ainda vai ser especial e vai colocar assim, Manga nos últimos 10 minutos. E vai ser 2-1 pro Curitiba. E aí, Ricardo? Eu acho que o Curitiba ganha. Eu só não vou nesse embalo que vai ser com gol do Manga, porque eu não sei se o Manga vai ter minutos suficiente para isso, mas que eu acho que o Curitiba vai ganhar esse jogo na base da marra, na base do 1-0 apertado, 2-1 ali é a cara do jogo. Essa confiança nos nossos times teve resultado, vocês vão ver daqui a pouco no resultado da rodada passada. Vamos lá, agora é a Liga das Nações, agora é uma paulada de jogos da Liga das Nações. Começando, Bório, com Polônia e Portugal. Portugal. Em Polônia, né? Em Polônia o jogo. Lembrando que o Leva marcou 3 gols na rodada passada contra o Alavés. Até por isso, eu vou de Polônia, Ricardo. Eu vou de Portugal. E aí, João? O Portugal tá 1,60. Eu vou de Portugal também. Tá pagando 1,60 aqui na KTO e a Polônia pagando 5,33. Olha aí, Olha aí, vocês sabem que eu ouso. Eu sou um cara que ousa.
Vamos lá. Esse aqui eu já não sei, porque, putz, a Itália passeou em cima da Bélgica 35 minutos, daí tomou o gol e não conseguiu mais jogar. Bélgica e França. Esse é jogo, hein? E aí, João? Bélgica e França, cara, tá um jogo muito bom aqui na KTO aí, Christian. Independente de onde você for apostar. 2,85 na Bélgica, 3,33 no empate, 2,37 para a França. Olha, eu vou de... Ambas marcam mais de 2,5 e França. Eu vou de empate. Certo. Eu vou de França. E você, Bório? Eu vou gastar meu primeiro empate. Por que estão vaiando o Mbappé, hein? Eu não entendi a história, só vi que ele não foi convocado. Pois é. Sei lá. Vamos lá, não gente. Tá Finlândia. Nada, né? Finlândia e Inglaterra, Bório. Inglaterra, né? Apesar de ter tomado uma lapada da Grécia, né? Pois é. Eu vou de Inglaterra também. Ricardo? Eu vou gastar meu segundo empate. Olha aí, ó. Ricardo, empate. João? Inglaterra. Aí, eu acho que é o jogo da rodada da Liga das Nações. Eu acho que é segundo esse jogo, Ricardo. Alemanha e Holanda. Na Alemanha? Em Alemanha. Vou apostar na Alemanha. Quer que eu veja a cidade onde é o jogo? Não, só o país já tá bom. Vamos lá. Só para dizer, o jogo o jogo em Munique, Allianz Arena. Bório? Alemanha. João? Alemanha. Isso é típico que vai dar zebra, né? Esse eu acho que é mais... Esse eu acho que é mais barbada. Espanha e Sérvia, João. Sérvia. Vou jogar no loucura. Ó. Sérvia. Aí eu senti firmeza, hein? Esse é mais barbado. Sérvia. Ricardo. Espanha. Bório. Espanha. Eu também vou de Espanha, né? Dito isso serve, né? Mas eu vou de Espanha. Rodada da... Legal que eu fiz aqui, não pus o jogo do Brasil, agora que eu percebi. Falar, viu? Fazer isso de noite, se fica, né? Vamos lá. Vamos agora para as eliminatórias sul-americanas. Colômbia e Chile. Ricardo? Colômbia. Colômbia tomou a surra do Miguelito, hein? Que golaço. Que golaço do Miguelito. Eu vou de Colômbia também. Bora. Colômbia. João? Eu vou de Chile. Olha aí, ó. Ousadia e alegria. Vou ter que pôr a vinheta no... O time do Chile é muito ruim, cara. Muito ruim o time do Chile. Mas se der a zebra, eu tô indo sozinho, né? É verdade. Uruguai e Equador, Ricardo? Empate. Gastar meu terceiro empate. Eu também vou de empate. Eu acho que a seleção uruguaia não tá nesse clima gostoso, não. Exato. E aí, bora? Eu também vou de empate. Se fosse no Equador, seria Equador, mas no Uruguai vai dar Uruguai. Ó. Aqui eu acho que a Bolívia vai pagar pelo que não fez. Argentina e Bolívia. Bório. Travou, Bório. Argentina. Não, voltou, Bório. Argentina? Argentina. Perfeitamente. Argentina. Ricardo? Argentina. João? Eu não consigo apostar, vou torcer para a Argentina. Vai dar Bolívia. Caraca, eu acho que se o João pegar todas as apostas dele, fizer uma combinada, se ele jogar R$1, ele já não precisa mais trabalhar. Igual a Mega Sena. Vou te falar um negócio. Teve uma rodada no Brasileirão que eu fiz exatamente isso. Eu apostei R$1 para voltar 12 mil.
Infelizmente, só o Atlético Paranaense que me ferrou naquela rodada. Juro para vocês. Os outros resultados eu acertei todos. Esse final de semana o River Plate me derrubou, mas derrubou com gosto. Tava tudo certo, acertei todos os placares, mas o River Plate me derrubou. Vamos lá, seu Ricardo Brejinski, Brasil e Peru. Brasil. Agora ninguém segura. Eu não sei se é o Brasil eu não sei se é o Brasil que vai ganhar ou se é o Botafogo que vai resolver, mas dá Brasil. João. Se ele é fogo, né, mano? Não tem jeito. É o Botafogo. É o Brasil. Bório. Brasil, né? Se não ganhar do Peru, vai ganhar de quem, né? Daí é difícil. Do Chile. Mas aí tem a teoria do Galvão Bueno, né, Ricardo? Tá ruim, chama o Chile. Usei esse argumento no último vídeo. Inclusive, sim. Vamos lá. Aí passou a data FIFA. Temos, antes do programa da semana que vem, Corinthians e Atlético. Eu vou por bem do serviço, eu vou meter um empate aqui, viu? Diga, bora. Eu acho que dá Corinthians. Ricardo? Pro nosso desespero, da Corinthians. Longitudinalmente, João? Eu acho que a diferença do ser e do estar vai fazer diferença e vai dar Corinthians. Pois é. Isso é opinião, não é fato. Eu só discuto fatos. Gente, a KTO, você está vendo aí o nosso QR Code, a KTO, deixa eu fazer um Jequiti de volta. Vamos fazer um Jequiti rapidinho. Jequiti, vamos lá, Jequiti. Olha aí, ó. Jequiti. Ó, o João foi pro canto aparecer ali. Só no Jequiti. O QR Code tá ali. É outro filão que é muito, né, muito usado para se divertir na KTO, são os esportes norte-americanos. E aí eu pergunto a vocês, né? Nós já estamos com a NFL em andamento. João, vou com você, que você é o nosso especialista. New York Jets e Buffalo Bills. Bills, sem dúvida. Assim? Deprima? O jogo vai ser em New York, né? Até onde eu lembro. Isso. Mesmo com a força ali de New York, mesmo com Aaron Rodgers ali, que joga muito, ainda é o Jets. Né? Ainda é o New York Jets. Então vai dar Bills. E o Bills tá vindo muito bem aí. Eu lembro do Bills do tempo de Jim Kelly. É isso, né? Jim Kelly. Eu vou de Bills, né? Vou seguir o homem, né? Bório. Bills. Ricardo? Como o João só aposta nas zebras, eu não sei se ele está querendo seguir a linha ou se ele está indo no favoritismo. Pelo sim, pelo não, eu vou no Jets para fugir da aposta do jogo. Aí para fechar a pré-temporada, pré-season da NBA, aí eu vou começar com o Ricardo. Pré-season ainda, tá? A temporada começa só dia 22. Golden State e Detroit. Warriors versus Pistons. Eu tava vendo, o pessoal não tava jogando nada mais no Golden State, né? Não, só o Curry, mas o Curry é o Curry. E como é pré-temporada, tudo é festa, não sei o que e tal, eu vou apostar no o que aconteceu o que aconteceu com o Golden State, Ricardo? Acabou a fase, né? O pessoal saiu? O pessoal largou? Embora. O David Green saiu? Cansou? Os Splash Brothers se desfez, né? O Klay Thompson saiu. Foi para onde? Foi pro Botafogo. Tá jogando pro Flamengo aqui, ó. Foi pro Lille primeiro. Depois vai fazer a ponte. Tá jogando NBB no Flamengo. E o Curry ficou sozinho, né? Foi pro Dallas Mavericks. Olha aí. E aí o Curry ficou sozinho. Só que o Curry é o cara que ele resolve sozinho o jogo, né? Não sei se o Golden State vai ter força para playoffs esse ano. Honestamente, acho que não. Mas para pré-temporada dá para dar uma brincadeirinha, né? Já tô vendo o LeBron levando o Curry pro Lakers na próxima temporada, então. A última, The Last Dance, daí ele vai montar a seleção americana, né? Mas daí o cara conseguiu levar todo mundo para a Olimpíada. Mas aí é a seleção americana e mais o filho dele, né? Exatamente. O Bronzinho. João, e aí?
Eu acho que eu vou de... Cara, os caras vão estar muito de calça jeans, cara. É o que o Ricardo falou. É pré-temporada, é teste, é colocar calouro para jogar. Mas ainda eu acho que dá pro Golden State estar mais virado com as cestas de 3 do Curry. Eu vou de Pistons, bora. Eu também. Por causa do Dennis Rodman. Do Isaiah Thomas. Por causa do Isaiah Thomas. Joe do Mars. Bill Laimbeer. O pessoal que a gente lembra, né? Só. E olha só, gente, para acabar o programa, quero passar a trágica rodada do teste 17. Né? A trágica rodada, o João tá tranquilo, de boa. Já entendi por que o Matheus não veio, porque o Matheus só acertou 2 jogos na semana passada. Aí eu fiquei em terceiro com 3 acertos. O Ricardo foi o segundo com 4 acertos. E o Bório ganhou a rodada com 5 acertos. Olha aí, hein? Que rodada, hein? Que rodada. E assim, temos agora no acumulado, o Matheus ainda lidera, porque ele teve um teste brilhante no teste 16. O Matheus está com 10. O Bório e o Ricardo estão com 9. Eu estou com 7. E o João está com 4, porque só apostou em uma rodada. Mas agora, por isso que ele vai com tudo aí. Mas são 4 pontos. Então, agora eu vou pegar o regulamento, colocar embaixo do braço aqui, ó. E já preparar, porque, assim, Christian, sinceramente falando, a gente tem que entender a diferença do ser e do estar. Eu posso ser ruim e estar numa fase boa. Eu posso estar numa fase ruim e ser bom. Entendeu? Eu tenho um planejamento que ele é longo. Mais Goku. Eu tenho um planejamento que ele não... Aí virei um cowboy americano aqui, né? Cara, alguém tava imitando, acho que era o Vinícius Furlan, tava imitando no Tretes, ele parecia o Mr. Catra falando, não era o Tony. Você... Nós! Que barbaridade. Até semana que vem, gente. Valeu, pessoal.